Obrigado, Luciano. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, Alana, Isaac. Bom dia, Sara, João Pedro, José. Bom dia também, Romário, Viviane. Bom dia também, Jonatas. Bom dia a todos que estão aqui. Tem ainda alguns amigos que estão se conectando. É um prazer estar aqui com vocês. Eu entrei logo cedo e aí eu fui observando que o pessoal estava aí se reunindo com o melhor grupo que nós temos hoje na igreja, que são os fiéis desbravadores. O Luciano já havia falado ontem, deste clube aí da Central de Maricá, Serra e Mar. E aí eu falei assim, rapaz, eu esqueci de um elemento muito importante. Fui ali, coloquei meu lenço logo, porque eu também sou desbravador. Um testemunho bem rápido, Luciano, antes de abrir a Bíblia. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, esse é o meu 10º ano de ministério, sou casado com a Rafaela e tenho 3 filhos. E a minha vida tem sido guiada por Deus e tudo começou com um clube de desbravadores. Ali em Belo Horizonte, minha família, nós crescemos em uma comunidade com muitas dificuldades, com violência e também situações sociais. E com 8 anos de idade, eu vi pela primeira vez o Clube de Desbravadores passando no bairro com uma fanfarra, arrecadando alimentos. E eu me interessei por aquilo porque na minha cabeça era o escoteiro, né? E depois eu descobri que era muito melhor do que o escoteiro, era o desbravador. E o meu pai conheceu, o meu padrasto conheceu a igreja, e aí eu tive a oportunidade de me unir aos desbravadores. No desbravador eu fiz a minha primeira viagem para a praia, no desbravador eu fiz o meu primeiro acampamento, no desbravador eu fiz os meus primeiros amigos, no clube de desbravador eu perdi a timidez, no clube de desbravador eu comecei a aprender mais sobre a Bíblia, foi ali que eu me batizei. Então, para mim é uma escola e também uma aventura. Eu tenho as melhores recordações da minha fase como juvenil, adolescente, foi no Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores salvou a minha vida e tem sido uma referência para mim. E que bom que vocês aí na Central de Maricá valorizam isso. E eu fico mais feliz ainda porque eu tenho alguns roxinhos aqui, olha, do grupo Team, né? Dos nossos queridos meninos e meninas. Tô vendo ali o Isaac, eu acho que está com a sua mãe, com algum parente ali do lado, mas tá ali com o uniforme ali, ó, tá com o uniforme no peito ali do desbravador. Que Deus abençoe vocês. Viviane, você à frente aí, juntamente com o Luciano, e todos os líderes da igreja e do clube de desbravadores. Não desistam. Eu sei que é muito trabalho. O clube de desbravadores é uma igreja dentro da igreja, porque dentro dos ministérios são muitas demandas, mas que vocês possam continuar, porque um dia alguém me alcançou e hoje eu tenho uma família linda, eu tenho, mesmo em meio às dificuldades, as bênçãos de Deus, porque um diretor, uma diretora, um conselheiro decidiu ir visitar a minha casa, chamar a gente para as atividades e eu tive a oportunidade de me encontrar com Deus e selar a minha vida com Deus. Então, muito obrigado pelo que vocês fazem pelos nossos meninos e meninas e continue, não desistam. Hoje eu estou tendo a oportunidade de substituir o pastor Irã. De fato, ontem à noite nós estávamos conversando, ele está resolvendo uma situação bem delicada e aí ele falou assim, amigo, eu preciso levantar mais cedo, preparar o material, e eu não gostaria de estar num encontro tão especial não tendo a cabeça 100%. Fala com os meus amigos que eu estou orando, estou com eles, mas se você puder estar, eu falei, com certeza, para mim é um privilégio. E esse movimento de 10 dias de oração, nós mais recebemos do que damos, né? E hoje, no dia 1º de março, você já consegue imaginar? Nós já estamos aí entrando no terceiro mês do ano. Hoje é o dia 1º de março e nós também estamos agora caminhando para o final deste movimento de oração. Hoje, que é o 9º dia, e no movimento Tim tem como tema angústia e livramento. Este é o tema de hoje, que em poucos minutos eu queria fazer um resumo geral e trazer algumas lições para a nossa vida.
angústia e livramento neste movimento de 10 dias de oração. Mas eu sei que nós já oramos de forma bem pontual. Eu gostaria de convidar você que nos assiste, que nos ouve, para fechar os olhos mais uma vez. Eu queria fazer mais uma oração pedindo a Deus pelos pedidos que estão no nosso coração, pelo Clube Serra e Mar e também pela liderança e pelos pedidos que foram feitos aqui. Senhor nosso Deus, uma vez mais, fechamos os nossos olhos para nos concentrar e nas primeiras horas desse dia, desta manhã, deste mês, estamos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração para receber o Senhor como sendo da nossa vida. Pai, eu te peço uma bênção especial para os desbravadores, para a liderança do Serra e Mar, como também da Igreja Central de Maricá. Senhor, eles estão reunidos e não é o primeiro dia, já é o nono dia que eles acordam cedinho e colocam com prioridade o encontro contigo. O Senhor nos diz que as maiores vitórias são alcançadas na sala de audiência da oração, quando os teus filhos se lançam à tua mão. E nós sabemos que não é por força, não é pelo talento, mas de fato é pela comunhão e relacionamento contigo que nós conseguimos ter vitória. E eu lhe peço agora que a tua vitória possa ser derramada e alcançada sobre nós. Abençoe os pedidos que aqui foram feitos, de forma especial para essa mãe que está agora, Senhor, com o coração enlutado pela perda de um filho. É uma perda, Senhor, que o Senhor um dia virá para acabar, os pais não terão mais que chorar a despedida dos filhos e nem mesmo o sofrimento do pecado. Por isso eu lhe peço, abençoe ela e abençoe a todos que aqui estão. Esse é o nosso desejo, tua palavra será aberta. Eu lhe peço que o Senhor possa me usar em nome de Jesus. Amém. Amigos, falando sobre angústia, eu imagino que você já experimentou em algum momento da sua vida uma angústia. Quem sabe no trabalho, quem sabe no relacionamento, mas eu queria falar de forma especial para os nossos desbravadores. Você já passou por algum momento de angústia? Eu vou compartilhar com vocês. Quando eu estava no clube de desbravadores, eu me lembro de um momento ao fim do ano que eu não tive um bom ano na escola e isso me trouxe muita ansiedade. E a minha mãe, ela dizia assim, olha, se você não passar de ano ou não for aprovado naquele ano, você não vai poder participar dos acampamentos, eu não vou te ajudar lá no clube. E para mim era uma paixão e eu não queria perder a oportunidade de estar no Campuri, de estar no acampamento. E ainda ela fazia ainda algumas outras ameaças e eu ficava pensando assim, e agora, como é que vai ser? E eu me lembro que no finalzinho do ano, em dezembro, quando chegou o momento final de pegar o boletim final para saber se havia sido aprovado, na minha época não era tão simples como hoje. Eu imagino que dos meus amigos aqui, os adultos, eles possam compartilhar um pouco dessa experiência, né? Nós tínhamos que esperar uma reunião onde os pais recebiam o boletim e ali continham as notas e você era informado se foi aprovado ou não. Eu me lembro de passar o dia todo orando e pedindo a Deus a misericórdia para que ele pudesse fazer um milagre nas notas ali, porque as provas não tinham sido muito boas. E enquanto o momento não chegou, eu passei o dia todo em uma angústia muito grande, imaginando quais seriam as consequências se eu não tivesse sido aprovado. A dúvida invadia minha mente só de pensar que em alguns momentos as notas que eram precisas ser tiradas eu não tinha conseguido. E isso trouxe muito desespero para mim, até o momento que eu tive a oportunidade de pegar o boletim e descobrir que eu fui aprovado. Eu não sei se você já foi para uma prova na escola, para um trabalho, para uma avaliação, e você começou a suar, começou a tremer de ansiedade, de angústia. Ou você, querido irmão, quem sabe no seu trabalho, uma entrevista de emprego, uma reunião com o chefe, o responsável. Quantas e quantas vezes nós somos envolvidos em uma ansiedade, em uma angústia tão grande que nós até transpiramos ou a cabeça dói, e isso faz parte também do nosso emocional, né? O nosso tema hoje, ele remete um pouco ao que nós encontramos em Jeremias, capítulo 30, quando o profeta, ele faz menção a um ato que envolveu uma família
e envolveu também a Jacó, a angústia da qual Jacó passou quando foi se encontrar com seu irmão, que havia enganado também o seu pai. E essa profecia, ela se remete ao tempo do fim. E eu quero ler o texto com vocês aqui de Jeremias, capítulo 30, aqui em Jeremias, capítulo 30, no verso 9. A expressão angústia de Jacó, ela ocorre em alguns momentos na Bíblia, mas de forma clara, a palavra ou a frase angústia de Jacó ocorre uma única vez aqui em Jeremias capítulo 30, verso 7. E eu quero ler o texto com vocês. O texto diz assim: olha, ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Então, essa expressão angústia de Jacó, ela remete ao fato de Jacó, depois de ter enganado ao seu pai e ao seu irmão, ter vivido alguns anos distante. Ele então é encontrado e o seu irmão está indo em busca dele para se vingar dele, e ele sabe do risco que ele corria, como também a sua família. E nós encontramos um momento especial onde Jacó ele luta com Deus. A angústia era tão grande que, neste contato com Deus, você conhece a história, o texto, ele diz: Eu não te largarei enquanto você não me abençoar. Porque o seu coração estava envolto em um desespero, em uma ansiedade muito grande pelas consequências do seu ato. Querido amigo, a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, o povo de Deus, essa terra estará em uma situação tão terrível de perseguição e também de ataques de Satanás, aonde o povo será envolto em uma angústia jamais vivida, uma angústia maior do que a angústia de Jacó, que é a angústia da dúvida se estes estarão salvos ou não. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a respeito deste momento que vai ser os últimos dias, segundo a Bíblia, aqui nessa terra. Mas trazendo à sua mente, de fato, essa pergunta, a dúvida, porque a angústia será a incerteza que vai brotar no coração das pessoas para saber se elas estarão salvas ou não. Eu não sei se você já observou essa expressão tão pequena, né? Será, será. Quantas e quantas vezes nós somos envoltos a essa expressão, né? Será que Deus está satisfeito com o tipo de culto que estamos oferecendo a Ele? Será que este culto está sendo de fato recebido por Deus? Será que esse instrumento de adoração que eu estou usando é aceitável por Deus? Será que eu estou sendo fiel de fato a Deus? Será que eu estou educando os meus filhos da maneira certa? Será que meu casamento ainda tem solução? Será que eu vou ser salvo quando Cristo voltar? Será que Deus já perdoou os meus pecados e eu estou de fato liberto? Será? Será, né? É muitas vezes uma palavra que vem à nossa mente. Quantas e quantas perguntas como esta nos trazem angústia e nos trazem também um sentimento de incerteza. Alguns, quem sabe, podem estar pensando aí dos nossos desbravadores, né? Será que os meus colegas da escola vão me aceitar? Será que eu vou passar de ano? Será que este ano eu vou ganhar aquele presente? Será que vão me chamar para aquele passeio? Será que o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, o pai vai me ajudar? Será? E tantos outros serás envolvem a nossa vida. Incerteza, dúvida. Isso é o que traz angústia para o povo de Deus, como para todos aqueles que viverem os últimos momentos dessa terra. A angústia que nós viveremos nos últimos dias, envolta à perseguição de Satanás, é a angústia da incerteza. Satanás ele tentará nos deixar inseguros sobre a nossa condição, sobre a nossa posição diante de Deus. A maioria de nós seremos levados a exercitar ou a passar por essa angústia de forma espiritual. E somente aqueles que estiverem de fato conectados com Deus, desde agora, seguros na sua condição,
poderão enfrentar essa angústia com a certeza de que a dúvida não tomará conta da sua vida. Porque Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o juiz. Ou seja, nós não precisamos temer, nós não precisamos ter dúvidas se nós colocarmos hoje ele no centro da nossa vida e nos colocarmos à sua disposição em suas mãos. Os Jacós de hoje, assim como o Jacó do passado, não precisa temer, pois o seu perdão, a salvação já está garantida em Cristo Jesus. É por isso que o texto de Jeremias, capítulo 30, verso 7, termina dizendo assim: olha, e ele, porém, será livre dela. O tema de hoje não fala só sobre angústia, mas fala também sobre livramento. Fala sobre o livramento. Querido amigo, o livro História da Redenção, na página 80, fala sobre o tempo de angústia de Jacó e sobre o tempo que viveremos nos últimos dias. E há um trechozinho na página 406 que diz assim: nessa hora, ou seja, na angústia, na hora de provação, na hora de perseguição, os santos estavam calmos e tranquilos, confiando em Deus e descansando em sua promessa, que é um meio de livramento e lhe será preparado. Os anjos estarão acompanhando e protegendo os filhos de Deus. Querido amigo, a angústia faz parte da nossa vida pelas incertezas e pelas dúvidas. Quantos de nós já vivemos dias angustiantes ou estamos passando? Na vida espiritual chegará de fato o momento nestes últimos dias da terra, aonde seremos envoltos à angústia da incerteza da salvação. Mas nós não precisamos temer se hoje estivermos dispostos a confiar no livramento que Deus nos concede. Querido amigo, esteja disposto hoje a entregar o seu coração a Deus, a fazer não só dos 10 dias de oração, mas fazer da sua vida um momento de comunhão com Deus. E você viverá a experiência, quem sabe, que Silas e Paulo viveu. Você se lembra da história? Paulo e Silas dentro da prisão. Imagina a angústia, imagina o medo, a dúvida, tudo que estava acontecendo com eles, e a Bíblia diz que eles estavam cantando, eles estavam ali tranquilos, calmos. Os guardas estavam mais desesperados do que eles mesmos. Este será a reação daqueles que confiarem em Deus. E desbravador não tem medo de nada, porque nós aprendemos a confiar naquele que é o nosso grande general, aquele que está conosco. Eu fico pensando, quando desbravador, quantos acampamentos no meio da natureza. Um dia minha mãe disse assim: vocês acamparam aqui? Eu falei: sim. Ah, eu não acampo não. E não tem cobra? E não tem isso? Eu falei: tem, mas a gente já fez especialidades, já fez a especialidade de anfíbios, de répteis, de isso, daquilo, a gente já aprendeu como lidar com eles, e eles são mais tranquilos do que o ser humano, né? E quantas e quantas vezes você já lidou com situações em meio à natureza que muitas pessoas tratam com medo, mas o desbravador não tem medo. O desbravador é corajoso, o desbravador é aquele que acorda cedo, é aquele que entende que a sua vida está nas mãos de Deus. Este é o nosso, esta é a nossa mensagem para o dia de hoje. Teremos um momento de angústia, aonde os mandamentos de Deus, aonde a sua fé será provada. Querido desbravador, querido líder, não permita que em um confronto, em uma perseguição, os seus princípios sejam vendidos ou entregues pelo medo ou pela ansiedade, mas esteja disposto a confiar em Deus. Faça como Jacó, dizendo: Senhor, eu não te abençoarei, eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Eu estarei contigo até o fim. Essa é a mensagem para o dia de hoje. E eu quero deixar aí para a Gabi, eu quero deixar aí para o Romário, para o João, quero deixar também aí para o Cebola Dávila, acho que é isso mesmo, para a Mônica. Quero deixar para todos vocês essa mensagem, para o pastor Kerson também, que tive a oportunidade de trabalhar. Não se desesperem, confiem, estejam atentos aos últimos dias e mantenham a vida de oração. Este é o único meio de passarmos pela grande angústia e pela grande turbulência e provação. Esse é o meu desejo. Espero que nós tenhamos hoje um dia abençoado.
Se você tem medo dos últimos dias e já parou para poder, quem sabe, ficar questionando: será? Será que vou estar salvo? Será que Deus está me ouvindo? E tal. Não tenha dúvidas, porque a graça de Cristo te alcança. Nós não precisamos temer, só precisamos confiar. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você e por sua vida. Como eu sei que alguns de vocês, assim como meu filho, estão se preparando para a escola, eu quero neste momento fazer uma oração especial por minha vida, por sua vida e também pelas atividades do seu dia. Em casa, na escola, aonde você estiver, no trabalho, que o Senhor possa te acompanhar. E que ansiedade nenhuma, que angústia nenhuma possa tirar a sua paz, mas que você possa ter paz. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Você consegue fechar os olhos aí, mas não pode fechar e dormir, não, hein? Tem que fechar e depois abrir para as atividades. Eu vi que tinha aí uma abençoadinha que já estava ali quase capotando, coitadinha. Mas está aí. Desbravador é assim, com cansado, com energia, sem energia, mas está lá. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos nesta oração clamar o Senhor, a confiança. Queremos clamar o Senhor a misericórdia para entregarmos nossas vidas 100% ao Senhor, entendendo que no momento crucial, aonde todos nós seremos questionados, seremos é, seremos perseguidos por seguir os teus mandamentos e buscar ser fiel aos teus princípios, que em meio a tudo isso tenhamos a condição de permanecermos firmes em tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria e força para enfrentar esta grande angústia, sabendo que o Senhor é aquele que trará o livramento e trará também a libertação para todos sempre. Que o Senhor esteja conosco hoje, mas também esteja conosco amanhã, e que o Senhor possa nos abençoar, para que dúvida nenhuma habite em nossa mente, mas para que a certeza da salvação em Cristo Jesus possa reinar em nossa vida. Peço ao Senhor uma vez mais que abençoe o pastor Kedson como líder desse distrito, esteja com o Luciano e a Viviane, que são líderes aqui deste clube como desta igreja, e que eles continuem, por favor, Senhor, sendo guardados e protegidos pelo Senhor. E abençoe todos os nossos irmãos e desbravadores, em nome de Jesus. Amém.